Uma das perguntas que mais aparece aqui, talvez... Bom, eu já lidei com muitos vídeos que vocês perguntavam, Iago, como é que é? E essa é uma das dívidas mais antigas, mais impagáveis, que agora eu vou pagar, certo? Em grande estilo, tá bom? Jesus foi pro inferno ou não? Famosa perguntinha baseada em 1 Pedro capítulo 3. O velho texto sobre os espíritos em prisão, Jesus ter descido ao Hades e tudo mais. Onde é que Jesus estava entre a sua morte e a sua ressurreição? Alguns defendem que nesse momento ele foi pro inferno pregar aos espíritos que lá se encontravam em prisão. O que é que ele teria ido proclamar? Ele realmente foi pro inferno? Essa é uma visão que permite que haja comunhão com os discordantes? Vamos lá, que no programa de hoje, eu e o meu moletom da Ortodoxa, você gosta aí de camisetas cristãs, vários modelos excelentes, formatos excelentes, coisa linda na Ortodoxa Cloth, vamos juntos tentar desvendar esse grande mistério, olhando pro texto bíblico. O texto é 1 Pedro 3, 18 a 20, onde fala de Jesus dizendo: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Esse texto que a gente leu é aberto para algumas possibilidades de interpretação, como praticamente todo o texto polêmico da Escritura. Existem 3 posições principais acerca da interpretação desse texto, se Jesus foi ou não para o Hades, para o inferno. A primeira posição é a posição de que, na verdade, Cristo pregou ao povo do tempo de Noé por meio de Noé, no Espírito. Então Jesus, espiritualmente, fala por meio de Noé como um pregador da palavra de Deus, a aqueles que foram desobedientes nos tempos de Noé. A segunda interpretação é que, na verdade, Cristo, na sua ascensão, prega aos espíritos que estão em prisão, aqueles que estariam condenados de alguma forma ou ao próprio mundo espiritual. Dessa forma, a pregação de Cristo aqui aos espíritos em prisão se daria espiritualmente em sua ascensão. A terceira interpretação é que Cristo, na verdade, desceu ao inferno, desceu ao Hades, a região dos mortos, a fim de proclamar a sua vitória, seja às forças espirituais, seja aos homens que foram condenados. Não como um tipo de evangelismo, não para dar uma segunda chance de salvação, mas para proclamar sua grandeza e a sua vitória. Nós vamos olhar para cada uma dessas 3 interpretações ao longo do vídeo de hoje. Claro que cada uma dessas 3 interpretações tem lá suas pequenas subdivisões. Vai existir uma discussão sobre quem são esses espíritos em prisão, então essas interpretações vão variar em interpretar se os espíritos em prisão são anjos caídos ou são os homens condenados, mas apesar das variações e de outras visões menos populares, as 3 principais visões sobre esse texto ainda são essas. Um Cristo que pregou por meio de Noé aos homens, um Cristo que pregou por meio de sua exaltação, ou um Cristo que pregou no Hades para proclamar a sua vitória. Esse é um debate que envolve um texto principal, é o texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, mas que também está relacionado com 2 outros textos, um de Pedro e um de Paulo, que seria 1 Pedro 4, 6 e Efésios 4, 8 a 10. A gente vai olhar essas 3 passagens no vídeo de hoje, e a gente vai começar olhando para o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20, que é de longe o texto mais famoso e principal do debate sobre Jesus ter ido ao Hades ou não. E para entendermos bem essa passagem, é sempre importante darmos uma olhadinha no contexto da epístola. Qual é o fluxo do argumento de 1 Pedro? Pedro escreve a sua primeira epístola se dirigindo a cristãos que estão dispersos devido à perseguição que eles vinham sofrendo. Aos eleitos, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Assim que ele começa a sua epístola. A finalidade dele, então, é trazer esperança para aqueles cristãos no meio desse sofrimento todo. Pedro afirma que um dos propósitos de Deus na regeneração é que os cristãos tivessem uma esperança viva e tem base na vitória e na conquista de Cristo por meio de sua morte e ressurreição, que Deus tem uma recompensa guardada para os cristãos, mesmo que eles precisem passar por algum tipo de sofrimento. Nisso, os cristãos são chamados a exultar no fim de toda a obra que Deus realizou em Cristo, na salvação que representa a salvação de suas almas. É por Cristo ter morrido e ressuscitado ao 3º dia que cristãos podem ter esperança em meio ao sofrimento e encontrar um sentido da vida em meio a tudo isso. Os cristãos não deveriam, então, encarar o sofrimento não só como uma realidade inescapável, mas como um tipo de trampolim que os impulsionava a Deus. Cristãos são peregrinos, são forasteiros nessa terra, e enquanto rumam para a sua habitação eterna, passam por sofrimento. Não deveriam, no meio disso, perder de vista que o seu Senhor também sofreu. Logo, todo sofrimento deve ser encarado à luz do Cristo que sofreu, viveu, morreu e venceu. É diante desse contexto que Pedro vai falar sobre mortificação na carne de Cristo Jesus e de vivificação no ou pelo Espírito. Se a ideia de morto na carne é fácil de entender, Jesus morreu, já o termo vivificado no Espírito ou vivificado pelo Espírito já gera a primeira confusão, a primeira grande polêmica nessa passagem, que polêmica pouca é bobagem aqui no assunto de hoje. Porque essa passagem no grego pode ser traduzida tanto como vivificado no Espírito como vivificado
pelo Espírito. E aí, dependendo de como você traduzir, o texto vai ter um sentido diferente. Aqueles que argumentam que a melhor tradução seria vivificado no Espírito, vão argumentar que o paralelo é mortificado na carne, logo, deve ser vivificado no Espírito. Seria esquisito que Pedro escrevesse a mesma estrutura em paralelo e esperasse que os seus leitores interpretassem essa estrutura de forma diferente. Quem vai estabelecer esse argumento, por exemplo, é o teólogo Wayne Grudem. Outros, no entanto, vão argumentar que é altamente possível que dentro de uma estrutura poética você use frases paralelas que sejam traduzidas de formas diferentes. Ainda mais porque esse texto tem uma estrutura um tanto poética, ao ponto de alguns argumentarem que ele pode ser até uma citação de algum tipo de hino, de modo que aqui o vivificar complementa a ideia de morte. Dessa forma, morto em relação à carne indicaria que a conclusão dos sofrimentos injustos de Jesus Cristo acarretou no fim daquele tipo de existência, ou seja, em sua morte, e em paralelo a isso, vivificado no Espírito, ou pelo Espírito, indicaria a vindicação do Pai e a ação do Espírito Santo ao fazê-lo ressurgir em outro tipo de existência. Por causa do paralelismo do texto, acredita-se que isso possa ser parte de um hino conhecido entre os destinatários de Pedro. E aí qual é a confusão? Se é pelo Espírito, nós temos aqui Espírito Santo. Jesus morreu na sua carne, mas foi vivificado pelo Espírito Santo. Mas se for no Espírito, a gente tem o Espírito no sentido mais parte material, espiritualidade. Então ele foi morto na carne, mas foi revivido de forma espiritual, a sua espiritualidade. A grande pergunta é qual o tipo de dativo que Pedro está usando aqui. Talvez você não saiba, mas toda frase no grego é dividida em casos. Você tem o caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo e tudo mais. O nominativo, por exemplo, é quando um substantivo desempenha a função de sujeito numa oração. Já o caso dativo equivale aproximadamente ao que em português nós chamamos de objeto indireto ou ao complemento nominal. A questão é qual tipo de dativo nós temos aqui. Nós temos um dativo que expressa esfera, ou seja, qual é a esfera da ressurreição espiritual de Jesus, uma esfera no reino do Espírito, ou se é um dativo instrumental, o instrumento, o meio pelo qual Jesus é vivificado, no caso, pelo Espírito. Se aqui pneumate, Espírito, se referir ao Espírito Santo, haveria uma dificuldade por causa dos dativos anteriores, Mas se tratando de um tipo de poesia, haveria um tipo de licença poética e de liberdade poética aqui. Ou seja, é muito difícil estabelecer se a gente tem um dativo de esfera ou um dativo instrumental. O que sabemos com clareza é que o texto fala da morte e da ressurreição de Jesus. No sentido mais amplo, Pedro está falando que os sofrimentos de Cristo culminaram na sua morte, mas ele foi ressuscitado. Pensei nessa morte. Isso é o que todos podemos concordar. Greg Forbes, por exemplo, afirma que ambos os particípios são dependentes de conduzir, com a ênfase recaindo em vivificado. Esse sentido pode ser entendido em qualquer uma das duas formas ativas e respeita a ideia que Pedro vem trabalhando aqui na sua carta ao fazer o cristão encarar seu sofrimento à luz do sofrimento de Cristo. Então, por mais que a gente não tenha como saber exatamente se a tradução mais correta é vivificado no Espírito ou vivificado pelo Espírito, de todo jeito a ideia é que Jesus morreu na sua carne, então ressurgiu na sua ressurreição. Está vivo novamente. Mas quem dera fosse a única polêmica do texto, A próxima questão a ser tratada é a que surge no versículo 19, a expressão no qual, enro, se refere ao quê? Em primeiro lugar, ela pode significar que essa expressão se refere ao reino espiritual, ou seja, no qual se refere a no Espírito. Se você traduzir como no Espírito. Quem defende essa posição é o Wayne Grudem. Para ele, no qual é uma referência ao termo Espírito, significando no reino da atividade do Espírito. E é daí que vem a ideia de uma pregação do Evangelho, de um Cristo que prega em Espírito, através de Noé. Para o Wayne Grudem, uma vez que Jesus foi vivificado no Espírito, Pedro aproveitaria isso para levar o leitor, como numa espécie de flashback, para os dias de Noé, dos quais Jesus estaria pregando através de Noé em Espírito. Grudem argumenta que Pedro frequentemente faz uma transição de uma seção para outra pelo uso de um pronome relativo como esse, e ele deveria então nos indicar que os argumentos seguintes, enquanto relacionados ao argumento geral desse trecho, podem introduzir um tema diferente. Ele afirma que esse mesmo padrão é visto em 1 Pedro 1, no capítulo 2 e mesmo no capítulo 3. Consequentemente, os espíritos em prisão seriam aqueles que, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Isso seria uma indicação que Pedro se refere a espíritos humanos, porque nem a Bíblia, nem a literatura judaica exterior à Bíblia mencionam que anjos foram desobedientes durante a construção da arca. O relato de Gênesis 6, 5 a 13 aponta que o pecado humano provocou a ira de Deus e trouxe o dilúvio como um juízo divino. A espera paciente de Deus, então, seria um indicador de que Pedro estava falando de espíritos humanos, pois Deus esperou que os seres humanos se arrependessem de seus pecados, e não os anjos. Afinal, nunca é mencionado que Deus espera que anjos se arrependam. Dessa forma, seguindo justamente o argumento do Wayne Grudem, esses espíritos em prisão seriam aqueles espíritos que no tempo em que Pedro escreve a sua carta estão no inferno, mas que foram seres humanos na terra no tempo do dilúvio e que receberam a pregação do evangelho de Cristo em espírito por meio de
Noé. Para justificar essa perspectiva, o Gruden diz que o Espírito de Cristo estava presente nos profetas do Antigo Testamento, como diz 1 Coríntios 10, e ainda que Noé não seja descrito especificamente como um profeta, certamente ele foi um arauto, um proclamador da palavra de Deus. Já sobre o conteúdo da mensagem, Gruden afirma que o uso da palavra kerisso, que é o verbo usado comumente no Novo Testamento e na Septuaginta para se referir à pregação evangelística, seria a pregação do Evangelho de Cristo. Seria uma forma de chamar as pessoas ao arrependimento e à fé. Ou seja, Noé chamou ao arrependimento as pessoas da sua época enquanto construía aquela arca. E por isso, Jesus não teria ido ao inferno durante os 3 dias que estava morto, a fim de fazer qualquer tipo de pregação aos anjos ou o que quer que seja de quem estava ali, mas que Jesus pregou por meio de Noé ao povo do seu tempo. A perspectiva do Gruden e daqueles que seguem essa mesma posição é a de que Jesus estava em espírito pregando através de Noé uma mensagem de arrependimento aos seres humanos de sua época, mas, porque eles não se arrependeram, eles estavam agora em prisão. Eram espíritos em prisão no tempo em que Pedro escreve a sua carta. Estavam no inferno. Esse argumento do Wayne Gruden tem os seus proponentes na história da igreja. Isso foi ensinado por Agostinho de Hipona e por Tomás de Aquino, por exemplo. Agostinho adotou essa posição em resposta à hipótese de que Cristo foi pregado no inferno, considerava que isso abriria margem para defender uma salvação pós-morte, e por isso o Agostinho teria oferecido a hipótese de que Jesus estava em espírito pregando através de Noé aos seus contemporâneos. Agora, essa posição do Wayne Gruden não é a única posição válida acerca dessa passagem. Também existe a posição da proclamação de Jesus em sua ascensão. Podemos citar o Douglas Hurricane como um proponente dessa visão. Ele afirma que Pedro não escreve sobre um evento que aconteceu no inferno, no Hades, ou no reino dos mortos, no tempo entre a crucificação e a ressurreição de Jesus, mas que Pedro está se referindo a como o Cristo ressurreto e exaltado anunciou o julgamento de Deus sobre os poderes espirituais que estavam em rebelião contra Deus e que causavam maldades no mundo. O argumento aqui é que Pedro não está contrastando 2 partes da natureza de Cristo, corpo e a alma. Essa é uma distinção um tanto inapropriada, mas que ele estaria fazendo um contraste entre 2 modos de existência. O Cristo que morreu pelos pecados, portanto, ele morreu com respeito à carne, e um Cristo que ressuscitou, que agora foi vivificado mediante o Espírito ou no Espírito. Nesse sentido, não é que o Espírito ou a alma de Cristo, que foi morto e então foi vivificado, não é que Jesus deixou a carne, mas que na vida ressurreta da sua pessoa por inteiro, ele se despediu de uma identificação com o pecado, ele agora vive como uma pessoa ressurreta, no modo de existência que os cristãos, mesmo antes da ressurreição, podem participar. Corpo e alma juntos. Nisso, o argumento é que os particípios ali para morto, vivificado, fariam uma sequência de eventos que mostram Cristo que morreu e ressuscitou, se referindo à sua morte e à sua ascensão. Essa morte, ressurreição e ascensão aparecem como uma única frase que tem como interesse nos apresentar uma série una de eventos. Eventos esses por meio dos quais Cristo nos conduz a Deus. Nesse sentido, isso significaria que no tempo em que Jesus estava no estado de vivificado, ele foi e pregou. Nessa leitura, a pregação de Cristo ocorre então após a vivificação no Espírito, ou seja, depois da sua ressurreição, não entre sua morte e ressurreição. Essa leitura vai dizer que a utilização do verbo foi no início da passagem, quando Pedro fala que Cristo foi aos espíritos em prisão, e também no final da passagem, quando menciona que Cristo subiu aos céus, mostra que Jesus pregou para estes espíritos em sua ascensão. Uma das grandes vantagens dessa leitura é que você não precisa fazer uma retrospectiva até os tempos de Noé para explicar essa pregação, essa proclamação de Cristo Jesus. Por meio da sua obra, Jesus realiza nossa salvação, recebe um lugar à direita do Pai, subordina a si todos os poderes que são contrários. O argumento de Pedro parte da morte de Jesus até a exaltação de Jesus, o que seria uma quebra um tanto estranha, esse retrocesso para falar de uma pregação de Noé aos rebeldes em sua época. Temos também uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade é de que Jesus foi realmente ao Hades, desceu realmente ao inferno para pregar, para proclamar a sua vitória aos espíritos malignos que estão em prisão. É Karen Jobs que argumenta que Pedro teria se baseado na tradição judaica de 1 Enoque ao escrever o que escreveu aqui. Apesar de ter uma linguagem estranha para o leitor moderno, 1 Enoque fornecia uma linguagem familiar para o leitor de Pedro e fornecia o background para 1 Pedro 3, 19 a 20. Essa tradição que é documentada em 1 Enoque 12 a 16 parece oferecer um plano de fundo que se encaixaria muito bem em 1 Pedro 3, 19 a 20. Ambos envolvem espíritos que receberam a proclamação de Deus e que estavam associados com a história de Noé. Se essa é a tradição assumida por trás de 1 Pedro 3, então os espíritos a quem Cristo pregou deveriam ser entendidos como os anjos caídos ou os espíritos demoníacos. Seu aprisionamento, então, representava o poder restritor de Deus em termos espaciais. A mensagem que Cristo pregou a eles é a confirmação de que o grande dia da conclusão, primeiramente anunciado no dilúvio, veio sobre eles. A ascensão de Cristo em si pode ser considerada, então, a proclamação da derrota deles. Pedro está identificando Jesus Cristo como vitorioso sobre todo o mal, tanto no mundo físico
quanto no mundo espiritual. Alguns comentaristas resistem a essa interpretação, porque Pedro não cita Enoque explicitamente aqui. Além disso, o livro de 1 Enoque teria de ser conhecido entre os leitores de Pedro para que essa alusão fosse reconhecida, o que muitos acham pouquíssimo provável, mas os defensores dessa posição vão argumentar que não é necessário um conhecimento literário amplo do livro de 1 Enoque para poder a referência ser feita, basta o conhecimento geral do papel dos espíritos malignos no dilúvio de Noé. O fato que Pedro não cita nem se refere a Enoque mostra que ele não está interessado em dar crédito ou analisar 1 Enoque, mas que estaria, talvez, simplesmente usando a tradição que seria familiar aos seus leitores. É certo que os residentes da Ásia Menor, gentios ou judeus, estavam familiarizados pelo menos com essa tradição de Noé. Eu trouxe uma citação de um teólogo chamado Greg Forbes, que ele vai dizer o seguinte: a proclamação de Cristo aos espíritos em prisão, assim, está relacionada a um evento pós-ressurreição, não no seu estado pré-existente. Isso é, feita enquanto eles estavam em prisão. Os espíritos provavelmente são seres espirituais e a linguagem depende da tradição dos anjos caídos no pensamento judaico, com alguns paralelos claros e surpreendentes a 1 Enoque. As abordagens que tomam espíritos como almas humanas geralmente sofrem com a tendência de ler essa passagem de forma errada em conjunção com 1 Pedro 4,6. A proclamação não era de perdão, mas um anúncio de vitória e assim posterior subjugação. Agora, essa é uma visão profundamente dependente de Gênesis capítulo 6, da leitura que você vai fazer de Gênesis 6, se ali os filhos de Deus que tiveram atos sexuais com as filhas dos homens, não é? Se ali são seres humanos ou se ali são anjos. Você precisa seguir a interpretação que é comum em textos espiritualistas judaicos, como em 1 Enoque, de que ali há anjos, para que essa leitura de 1 Pedro faça sentido para você. Se você segue a interpretação que filhos de Deus e filhas dos homens é uma terminologia para se referir ao que vem no capítulo anterior, a genealogia de Sete e a genealogia de Caim, como os filhos de Deus sendo a genealogia santa dos que vêm em fidelidade ao Senhor e as filhas dos homens, aqueles que se separaram de Deus, essa leitura não vai fazer nenhum sentido para você. A leitura de que Jesus desceu ao Hades para pregar os espíritos de Gênesis 6. Você teria que seguir uma perspectiva um pouco variada dessa, de que Jesus teria descido ao Hades, mas que esses espíritos em prisão não são os anjos do tempo de Gênesis, mas são as pessoas que foram condenadas que receberiam essa proclamação da vitória de Cristo Jesus. Mas aí a variação vai depender da sua leitura de Gênesis capítulo 6. Essa é uma perspectiva que estaria de acordo com outras referências do Novo Testamento com respeito à derrota de Satanás e os poderes do mal na cruz e na ressurreição, como em Efésios 1, Colossenses 2 e Hebreus 2. É uma interpretação que encontra algum nível de guarida nos pais da igreja. Irineu, por exemplo, comentando sobre como Deus lidou com os pecados cometidos pelos que viviam no Antigo Testamento, diz que Deus usava os seus profetas e as escrituras para repreender aqueles que andavam em pecado. E na sua obra Contra as Heresias diz o seguinte, trouxe aqui uma citaçãozinha de Irineu para ilustrar o ponto. Ele diz: por isso o Senhor desceu às partes inferiores da terra para levar também a eles a boa nova da sua vinda, que é a remissão dos pecados para os que creem nele. Nesse texto, o Irineu vai defender que a ida de Jesus ao inferno foi uma forma graciosa de oferecer a salvação, porque como eles não nos imputavam as intemperanças que fazíamos antes que o Cristo nos fosse manifestado, assim não é justo que acusemos os que pecaram antes da vinda de Cristo. Para Irineu, esses pecadores precisavam de uma chance, assim como nós tivemos a chance de ouvir as palavras de Cristo. Então, segundo a leitura de Irineu, não seria justo que eles fossem condenados da mesma forma que aqueles que viveram contemporaneamente ou mesmo posterior à vinda de Cristo, porque esses tiveram a oportunidade de ouvir as palavras do próprio Jesus, enquanto os antigos não. Assim, Jesus teria ido às partes inferiores da terra, isso é, para o inferno, a fim de trazer remissão daqueles que se arrependessem. Tertuliano, semelhantemente, também entendia que Jesus tinha ido para o Hades, mas, no caso dele, por outro motivo. Ele diz que, embora Cristo seja Deus, sendo também homem, morreu segundo as Escrituras, e segundo as mesmas Escrituras foi sepultado. Com a mesma lei de seu ser, ele cumpriu plenamente, pertencendo no Hades, na forma e condição de um homem morto. Nem ele ascendeu às alturas do céu antes de descer às partes mais baixas da terra, para que ali pudesse tornar os patriarcas e profetas participantes de si mesmo. Agora, como é que Tertuliano entendia esse Hades, né? Lá no Sobre a Alma, ele fala que esse Hades é um vasto espaço profundo no interior da terra e um receoso oculto em suas próprias entranhas, na medida em que lemos que Cristo, em sua morte, passou 3 dias no coração da terra, isto é, no recesso interno secreto que está escondido na terra e fechado pela terra e sobreposto nas profundezas abismais que ficam ainda mais abaixo. Mas à frente ele acrescenta dizendo que toda alma é detida em segurança no Hades até o dia do Senhor. Agora, além de Irineu e Tertuliano, podemos olhar também para Clemente de Alexandria. Clemente vai afirmar que o Salvador também exerce seu poder porque é sua obra para salvar, a qual inconformidade ele também fez, trazendo a salvação àqueles que se tornaram desejosos por meio da pregação, e o caso do Evangelho, de crer nele onde quer que estivessem. Se, então, o Senhor desceu ao Hades
para qualquer outro fim, se não pregar o evangelho como de fato desceu? Ou foi para pregar o evangelho para todos, ou somente para os hebreus? Ou seja, a gente tem Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, cada um na sua forma, interpretando do seu jeito a descida de Cristo a essa região do Hades. A gente tem que concordar com todas as interpretações para notar que já havia nos pais da igreja perspectivas de que Cristo haveria descido a essa região, não é, do inferno. Ou seja, é razoavelmente simples mostrar que os pais da igreja acreditavam numa descida ao Hades de Jesus. Não todos os pais da igreja, mas aqueles que nós temos acesso, existem uma boa quantidade de testemunhas a esse respeito. Até alguns textos apócrifos parecem apresentar essa mesma ideia. Nós encontramos no evangelho apócrifo, chamado Evangelho segundo Nicodemos, a ideia de um Jesus que desceu para o inferno. Dentro desse texto, há uma seção chamada Atos de Pilatos, que narra, numa linguagem alegórica e apocalíptica, um diálogo entre o próprio inferno e Satanás, que era considerado o príncipe do inferno, para a subsequente chegada de Jesus para a libertação dos que lá estavam presos. Como se trata de um texto muito longo, não vou citar ele todo aqui, mas ele mostra que realmente existia um imaginário nesse sentido. O texto diz: e enquanto todos os santos se regozijavam, eis que Satanás, o príncipe e chefe da morte, disse ao inferno: prepara-te para receber a Jesus, que se vangloria de ser filho de Deus, ao passo que é um homem que teme a morte, e tal. Aqui é uma linguagem alegórica, um sentido literário, obviamente, em um texto que, obviamente, não é um texto bíblico, né? Não tem poder de fé, mas que ajuda a mostrar parte do imaginário social que se dava naquele tempo. O inferno é descrito aqui como uma entidade que dialoga com Satanás sobre a chegada de Jesus. E, claramente, há uma vinda, não é, de Cristo para este inferno. O que é muito legal é que o apócrifo vai colocar o inferno temendo, não é, a chegada de Jesus nele. O inferno fica com medo e Satanás vai dizer, e o Satanás fica dizendo pro inferno: não tenha medo não, e tal. É muito legal isso. Se você reparar, cada uma dessas três leituras tem seu mérito. Cada uma tem lá a sua argumentação. A ideia de um Cristo que desce ao Hades para proclamar a sua vitória é textualmente muito coerente. Pode não ser a sua visão, mas você não pode dizer que é uma visão textualmente incoerente ou uma visão que não tem nenhum proponente na história da igreja, nenhum proponente de relevância. É uma visão muito possível em cima da passagem. É a visão que eu prefiro ainda hoje, tá? De um Cristo que desce ao Hades para proclamar a sua vitória. Não sigo a visão de Gênesis 6 de que ali eram anjos caídos tendo relações com mulheres. Creio que ali eram seres humanos mesmo. A descendência de Caim, a descendência de Sete. Tem vídeo aqui no canal onde eu apresento essa perspectiva de quem eram os filhos dos homens ali, de quem eram os filhos de Deus. Se você quiser minha argumentação nesse sentido, você pode ir lá. Mas eu acredito que a visão de um Cristo que desce ao Hades e proclama a sua vitória aos espíritos em prisão, que são as almas caídas, é uma visão que faz muito sentido, certo? Tenho preferência por essa visão. Mas eu acredito que a visão de um Cristo que prega por meio de Noé também é uma visão textualmente muito possível e também muito provável. Eu acho que essas duas posições são igualmente possíveis a partir da leitura da passagem, e nenhum proponente da visão pode descartar a visão do outro como uma visão impossível ou uma visão que não pode ser respeitada. Agora, a segunda visão que eu apresentei aqui, a visão de um Cristo que proclama a sua vitória na sua exaltação, não é nada errado, se uma heresia ou o que é que seja, ele até proclama a sua vitória e sua exaltação, mas eu não acredito que o texto fala disso. Eu acho que é a visão textualmente mais frágil das duas que são apresentadas aqui. A obra de Cristo só estaria completa com sua ressurreição e ascensão em corpo, sendo ele glorificado ao Pai. Essa ideia de um Cristo que está em espírito, já no mesmo dia, junto ao Pai, tira boa parte da força de um Cristo que desceu ao Hades para proclamar sua vitória. Claro que os textos não lidam temporalmente com as coisas, não é? Jesus poderia ter descido ao Hades, proclamado sua vitória e subido aos céus no mesmo dia? Isso é absolutamente possível, mas aí já começa a entrar num nível que sai da teologia e entra na pura especulação. Agora, essa não é a única passagem que discute essa questão. Mesmo dentro da Epístola de Pedro, nós temos um outro texto que discute algo um tanto parecido, um tanto relevante, que é o texto de 1 Pedro 4:6. Esse é um versículo que parece defender que Jesus teria ido ao inferno fazer justamente essa pregação. Lá nós lemos o seguinte: pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Mas vamos lá, há questões importantes aqui. A gente deve levar em consideração que o contexto imediato de 3:6 e de 4:6 devem ter prioridade em informar as interpretações que a gente vai ter aqui. A gente não pode simplesmente aplicar o contexto de uma passagem para outro, tá? Os dois versos são só superficialmente similares, eles são diferentes de muitas formas. Em 3:19, Cristo é aquele que proclama, mas em 4:6 o verbo é passivo. Implica que Cristo é o conteúdo da pregação. Os verbos não são os mesmos em ambos os versos também. O verbo mais geral, querisso, é usado em 3:19, mas é evangelizoamai, que aparece como referência específica ao evangelho ser pregado em 4:6. E também tem o fato de que a razão que mais pesa para os dois versos não serem diretamente relacionados é que a audiência de 3:19 da proclamação são os espíritos, né, pneumata, e não os mortos, né, crois, como em 4:6. As duas palavras não são iguais, não são sinônimos, não são exatamente as mesmas palavras para descrever os mesmos elementos. A razão para associar os dois termos como equivalentes advém mais da vontade de defender a doutrina da descida ao inferno do que propriamente de uma análise textual rigorosa. Os textos são razoavelmente separados. Os mortos em 4:6 que foram julgados
julgados segundo os padrões humanos na carne são os mesmos que estão vivos no reino do Espírito, sendo julgados pelos padrões de Deus agora. Portanto, não precisam de uma oferta da salvação. O texto fala de pessoas que agora vivem segundo o Espírito de Deus. E isso mata toda a questão da passagem de 4:6. Esses que recebem a pregação do Evangelho agora são vivos no Espírito e agora vivem segundo Deus. Eles não podem ser espíritos em prisão que ouviram uma revelação de Cristo e uma revelação de sua salvação. Veja, 1 Pedro 4:5 alega que pagãos que rejeitam o Evangelho de Cristo e zombam dos cristãos por viverem a sua fé terão que responder a Deus, aquele que julga os vivos e os mortos. Então, os mortos, em 4:6, deve ser entendido como os mesmos referentes de 4:5, porque não há nenhum marcador sintático ou lexical que sugira o contrário aqui. 1 Pedro 4:6 começa com por esta razão, pois, por este fim. Ou seja, é porque há um julgamento vindo que o Evangelho foi pregado aos mortos, significando para aqueles que agora estão mortos, mas que ouviram o Evangelho enquanto estavam vivos, é algo que sugira o contrário. Ou seja, o texto de 1 Pedro 4:6 não tem nem perigo de estar se referindo a uma descida do inferno, a uma pregação àqueles que estão mortos e tudo mais, porque o texto diz com clareza. O Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. A ideia aqui é que esses mortos eram pessoas que agora estavam mortas, mas que ouviram a pregação do Evangelho quando estavam vivas, não significando ninguém que está no Hades ou quer que seja de um Cristo que desceu até lá. Não tem absolutamente nada no contexto aqui que aplique a ideia de um Cristo que desceu pro inferno ou quer que seja, tá bom? Mesmo que você acredite que 1 Pedro 3 fala de uma descida ao Hades, 1 Pedro 4 não tem como ser aplicado a algo desse tipo. E isso não tem nem o que questionar. Mas um texto um tanto mais polêmico é o texto de Efésios 4:8-10, que é uma outra passagem no Novo Testamento que parece sugerir que Cristo desceu ao inferno. O texto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A leitura que alguns fazem dessa passagem é que as regiões inferiores da terra aqui se refere ao inferno, ou ao Hades. Em uma primeira leitura, claro que isso pode fazer sentido, de um Cristo que desceu para as profundezas da terra, debaixo da terra, mas muitos vão interpretar que isso é uma referência à sua encarnação, morte e sepultamento, de que essa região profunda da terra é a própria terra, e de um Cristo que é sepultado e morto, e não algo que está abaixo da terra ou alguma coisa do tipo. Agora, o grego pode realmente nos ajudar muito aqui. No grego, nós temos um comparativo e não um superlativo. O fato de Paulo ter escolhido usar um comparativo aqui no grego, tá? Katotera mere, é um comparativo, é traduzido como as partes inferiores, o que coloca essa parte inferior como parte da terra, incluso ao conceito de terra. Ou seja, não seria um lugar que está fora da terra, mas uma parte da terra que é inferior. É algo que está dentro da própria terra. Se eu digo a pior parte da minha casa, eu tô falando de algo que tá dentro da minha casa. A melhor forma no grego de Paulo se referir a algo que estivesse fora da terra, que fosse uma coisa para além da terra, seria usando um superlativo e não um comparativo. Paulo escolhe usar um superlativo que faz a gente entender que essa parte inferior, as regiões inferiores da terra, é uma referência a algo que é contido na própria terra. Seria da terra um lugar inferior. Ou seja, ele veio num lugar pobre, ele nasceu numa cidade pobre, ele nasceu numa zona rural de lugar nenhum, que as pessoas zombavam da cidade onde ele nasceu na Galileia, encarnou como uma criança, foi crucificado numa cruz, foi colocado numa cova, e foi morto e colocado numa cova. A ideia aqui seria uma metáfora, uma linguagem poética para se referir que ele andou no pior da terra. Ele viveu o que havia de menor na sua humilhação, e não que ele desceu para o espaço físico inferior à terra. É o Ronald Renner que traz essa perspectiva aqui do grego, eu achei muito boa, e ele também traz algumas considerações, como de que não há nenhuma indicação de que Jesus ascendeu ao céu a partir do inferno, porque é isso que o texto estaria dizendo, né? Ele desceu e depois ascendeu, mas a Bíblia deixa claro que ele ascendeu a partir da terra, não a partir do inferno. Nenhum tempo é indicado aqui para quando Jesus teria ido ao inferno. O lugar onde Jesus tem a vitória sobre os poderes do mal e o pecado, para que ele pudesse dar dons aqui no texto, não foi o inferno, mas foi a cruz, segundo Colossenses 2 e Efésios 2. Em Efésios, a guerra com hostes satânicas não é no inferno, mas é nas regiões celestiais, e Paulo poderia tranquilamente ter usado termos para inferno aqui, mas ele não faz. O que faz com que o texto de Efésios 4:8 não pareça indicar a ideia de uma descida ao inferno. Alguns tentam interpretar esse texto como uma referência à descida do Espírito Santo, mas eu também acho uma leitura um pouco complicada. Alguns vão argumentar que é uma tradição rabínica anterior, que é um tipo de leitura do Targum, do Salmo 68, lá na festa dos tabernáculos, para falar de uma descida do Espírito, mas eu acho que é uma posição muito complicada. Precisaria de um vídeo inteiro só para discutir esse tipo de correlação, mas eu também não acho que é uma boa leitura, não. Por mais que eu tenha uma visão positiva da leitura de 1 Pedro 3 sobre um Cristo que desce ao Hades para proclamar sua vitória, eu não acredito que Efésios está dizendo algo parecido com isso. Eu realmente acredito que Efésios está falando de sua encarnação e de seu tempo em sepultura. E eu acho que essa também é a única leitura correta dessa passagem. Por mais que eu apresente 3 leituras possíveis do texto de 1 Pedro 3, eu realmente acho que 1 Pedro 4 e Efésios 4 não tem nenhuma outra leitura saudável diferente da que a gente está apresentando aqui. Qual é a leitura aqui de Efésios 4? De que desceu às regiões inferiores, é uma referência à própria terra, à encarnação de Jesus e à sua humilhação. Há pelo menos 3 motivos principais para a gente considerar isso. É que outras passagens corroboram que Jesus desceu dos céus à terra, essa linguagem que é usada constantemente nas escrituras, pensa em João 3, João 6, João 16. Em segundo lugar,
Não há indicação de que Jesus foi ao inferno depois de seu sepultamento aqui nessa passagem, nem mesmo 50 dias entre sua ressurreição e a ascensão. Jesus fez qualquer menção a ter ido ao inferno, o que seria algo bem relevante a ser colocado aqui, se é isso que Paulo quer estabelecer em Efésios. Você pode julgar que esse é o argumento de Pedro em 1 Pedro 3, porque existe um argumento não estabelecido. Mas seria muito estranho que algo tão relevante fosse só citado de passagem de forma tão dúbia aqui. E em terceiro lugar, o uso do genitivo de aposição, que aparece aqui no grego, tes ges, que é muito comum nessa epístola, nos dá um indicativo, tá? O genitivo de aposição é usado para reafirmar, definir ou explicar algo que geralmente está em um caso diferente no grego. Eu tô convencido que o grego apresenta um tipo de genitivo ao lado de um adjetivo comparativo que traz a ideia de para dentro da terra, destacando que Jesus foi para dentro da terra, o que faz um paralelo entre esse verso e 1:20, em que a morte de Cristo está conectada com a sua ressurreição e não a sua encarnação ou sua descida ao inferno. É Davi quem se refere às profundezas da terra como a sepultura no Salmo 63, o que me faz acreditar que a expressão se refere tanto à descida à terra como à descida à sepultura, uma vez que a morte de Cristo conquistou a vitória sobre os poderes do mal e do pecado e a redenção para aqueles que creem, como diz o próprio Rhoner. De modo que a interpretação de Efésios 4:9 como uma descida de Cristo ao inferno absolutamente não se encaixa bem no melhor do grego e no melhor do contexto dessa passagem aqui de Efésios. Isso faz muito mais sentido diante do genitivo de aposição que é usado aqui no grego bíblico e respeita muito mais o modo como essas terminologias são usadas dentro do livro de Efésios. Eu trouxe uma citação aqui do Francis Fulcher, que afirma que essa expressão pode simplesmente significar a terra, tão baixa em comparação com a sua morada celestial, ou denotar o fato de que ele sofreu a maior humilhação quando suportou a própria morte. E assim desceu ao que as escrituras algumas vezes chamam de profundezas da terra, como no Salmo 69 e em Romanos 10. Assim, quer a expressão esteja relacionada apenas à terra, encarnação, ou ao túmulo, morte, ou às duas coisas, como eu acho que tá, essa expressão certamente não se refere ao inferno. Uma tradução possível, então, de Efésios 4 é que ele desceu às partes mais baixas, vírgula, que é a terra. Seria aqui uma ideia de explicação de que essas partes baixas seriam a terra. É uma tradução também possível dessa passagem. Agora, se todo esse debate já não fosse suficiente, eu preciso fazer uma pequena menção antes de encerrarmos aqui o vídeo. Foi publicado no Brasil uma obra, eu tenho aqui, de Samuel Denham, chamado Crux Mors Inferni, a doutrina da descida de Cristo, uma introdução. O argumento do Samuel Denham é uma grande defesa de que Jesus desceu ao Sheol para proclamar a sua vitória sobre os espíritos malignos e levar consigo ao paraíso os santos do Antigo Testamento que lá estavam aguardando libertação. O argumento dele é que o Antigo Testamento apresenta a ideia de que os santos que morreram lá não estavam nos céus, mas ocupavam um lugar distinto de descanso, normalmente chamado de o seio de Abraão. Nesse caso, eles estariam num tipo de limbo, estariam num tipo de ambiente temporário. Os pais da fé do Antigo Testamento então se encontravam em um lugar entre o Hades e o céu, ao qual nós chamamos de Sheol superior ou seio de Abraão. O livro vale a pena ser lido, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de temática, se você quiser mais argumentos acerca de um Cristo que desceu ao Hades, mas vale a pena citá-lo aqui para fazer uma crítica ao uso que ele faz do Salmo 63 para defender o seu ponto. Porque o Salmo 63 é o salmo citado aqui em Efésios 4. E é um salmo que é usado como apoio de que o Sheol se refere a uma região inferior à terra, onde habitam aqueles que morreram. Eu não acho que essa é uma boa leitura do salmo. Tá bom? Temper Longman III vai dizer o seguinte, que apesar do salmista estar sob pressão dos inimigos que querem matá-lo, ele termina com uma declaração de confiança. Os inimigos não destruirão, mas eles próprios encontrarão um fim violento. Eles morrerão em batalha, dados à espada, e seus corpos sem vida serão consumidos por chacais. Como um resultado, o rei, de acordo com o título Davi, regozijará em Deus enquanto seus inimigos mortos são silenciados pela morte. Os versos 9 e 10 aqui do salmo exprimem que este é um fim particularmente vergonhoso, reservado para os inimigos de Deus, o que evoca 2 Reis 9, né? A confiança que alguém colocou em Deus é vista na vindicação, conforme aqueles que procuram destruir são na verdade destruídos, né? Tanto o hebraico quanto o grego estão na forma superlativa, o grego aqui da Septuaginta, indicando a parte mais inferior da terra. Ou seja, que os inimigos irão às profundezas da terra, o reino dos mortos no Sheol, e a linguagem muda no versículo 11 para descrever os corpos não enterrados dos inimigos deixados como carniças para os chacais. Ou seja, os inimigos de Davi terão em si mesmos a experiência da destruição e descerão para as profundezas da terra, o que é um tipo de linguagem poética para o Sheol, a habitação dos mortos. Por isso, os inimigos de Davi não só terão uma morte violenta e servirão de pasto para os chacais, o que aumenta, né, o desprezo que eles passarão, mas eles descerão ao mais inferior da terra enquanto Davi almeja contemplar Deus em seu santuário. Há aqui então uma clara oposição que distancia Deus no santuário, nos altos céus, dos inimigos de Davi, são destruídos habitando no mais profundo da terra. Ou seja, o Salmo 63 fala de uma região inferior à terra, onde os inimigos de Davi vão por estarem separados de Deus, o que não faz nenhum sentido dentro desse tipo de leitura, tentar aplicar a Efésios 4, que
enquanto o salmista usa um superlativo, Paulo usa um comparativo. O salmista deixa claro a distância que seus inimigos terão de Deus ao contrastar o santuário de Deus com o mais profundo da terra, enquanto no texto de Efésios capítulo 4, nós temos um comparativo entre o local para onde Cristo ascendeu e as regiões inferiores para onde ele desceu. Faz mais sentido entender essas regiões inferiores como a própria terra, no caso de Efésios 4, o que não parece ser o caso do Salmo 63. Aqui no caso ele faz uma leitura do Salmo 63 para basear o seu argumento. Eu acho que esse é um argumento muito complicado, porque não é bem isso que o Salmo 63 está fazendo aqui. Até porque Efésios 4 não cita o Salmo 63, cita o Salmo 68. Não parece ter uma referência direta aqui, mas ele usa o Salmo 63 como base do seu argumento para dizer que existe essa camada diferente aí de Sheol, superior, inferior e tudo mais. Eu acho que essa não é uma boa leitura, o que torna o centro do argumento dele um pouco problemático. Agora, um outro texto que o Renner não usa para estabelecer o seu ponto é o texto de Isaías 26. Ele vai falar que existe um tipo de compartimentalização de onde os mortos estão. Isaías 26 vai dizer que os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem em alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de ida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Para ele, os mortos que aguardam a ressurreição estão em câmaras ou compartimentos debaixo da terra. Só que também eu acho que esse é um argumento muito problemático, porque não é isso que a passagem está dizendo. A gente tem aqui um poema que em seu contexto não nos mostra uma coisa tão literal assim. No versículo 2 de Isaías 26, nós lemos: abram os portões para que entre a nação justa que aguarda a fidelidade. Termina com: entrem nos seus quartos e tranquem as portas, aqui no verso 21. Existe aqui uma ideia absolutamente poética. Nos tempos do seu julgamento, o Senhor provê para o seu povo e oferece segurança na cidade, que era o contexto aqui da poesia. Uma cidade do juízo, uma cidade do mundo. Nesse dia, eles estarão a salvo, como na arca ou dentro das casas marcadas pelo sangue de Êxodo 12 a 13, o que mostra que o que temos aqui são aqueles que morreram no dia do juízo do Senhor, que serão ressuscitados pelo seu poder. A cidade que abre as portas e aqueles que entram nos quartos fechados às portas são uma forma de demonstrar que o povo de Deus está seguro mesmo diante do seu juízo, porque tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, confiem sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna, diz Isaías 26, 3 a 4. Não se pode extrair desse texto que há um tipo de compartimentalização do Sheol, porque não é isso que o texto está dizendo, não é isso que é tirado da passagem. Você está simplesmente tentando adequar o texto à tua teologia e não fazer com que o texto diga qual é a tua teologia, o que faz com que o argumento central dele aqui de compartimentalização do Sheol não seja uma coisa que a gente possa assumir como uma base realmente útil para estabelecer o ponto que a gente está colocando aqui em questão. O propósito do vídeo de hoje é te dar ferramentas para poder pensar a respeito dessa temática tão complicada, mas fazer entender quais são as boas leituras de 1 Pedro 3. Tem pelo menos 2 ou 3 leituras aí um pouco mais saudáveis possíveis de interpretação, mas há leituras de Efésios 4 e de 1 Pedro 4 que tentam levar esses textos para falar de um Cristo que desce ao Hades, mas nós não temos nessas duas passagens nenhum argumento nesse sentido. Mas e você? O que é que você tira disso tudo? Não deixe de comentar aqui embaixo qual é a sua interpretação sobre essa passagem, como você vê esses textos e que outras passagens difíceis você gostaria que a gente trouxesse aqui no 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.